Hebreus, capítulo 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis, também sobre os seus corações as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Irmãos, com quanta gratidão nós nos aproximamos nessa manhã da mesa do Senhor. Há uma distinção naqueles dois capítulos de 1 Coríntios, 10 e 11, quando o apóstolo Paulo fala no capítulo 10 da mesa do Senhor e no capítulo 11 da ceia do Senhor. São duas nuances preciosas dessa celebração tão simples, por outro lado, tão profunda. Nós comemos da ceia do Senhor, porque Ele disse: minha carne é verdadeira comida, e meu sangue verdadeira bebida. Mas nós também, para comermos da ceia do Senhor, nós nos reunimos em torno da mesa do Senhor. Então a ceia do Senhor, em particular, fala daquele que é o nosso pão, o nosso alimento. Nós não apenas contemplamos esses elementos. Quando o Senhor instituiu a sua mesa, Ele ofereceu os elementos a seus discípulos para que eles fossem comidos e não apenas observados. Porque o Senhor é o alimento de nosso espírito, de nossa alma e até mesmo de nossos corpos. A intenção do Senhor é nos conservar íntegros e irrepreensíveis em tudo até o dia de sua vinda. Então a ceia do Senhor fala dele mesmo. Ele é nosso pão, ele é nossa comida. A mesa do Senhor fala da igreja, porque nós nos reunimos em torno da mesa do Senhor para comermos a ceia do Senhor. Então, na verdade, são dois aspectos maravilhosos que nós vemos nessa mesa bendita. Nosso anfitrião celestial, esse que é descrito aqui em Hebreus 8 como o grande sumo sacerdote, nos convida para comer a ceia em torno da mesa. A ceia, Ele mesmo, os que estão em torno da mesa, os seus redimidos, aqueles que antes não eram povo, que antes não tinham alcançado misericórdia, mas que agora são povo e alcançaram misericórdia. Então, nessa linda passagem que nós lemos, no contexto do livro de Hebreus, há 4 menções que então nós vamos examinar brevemente, que dizem que o nosso grande sumo sacerdote está assentado à destra da majestade nos céus, ou está entronizado. Nós só sabemos para onde o nosso Senhor Jesus foi quando nós terminamos os evangelhos, e mesmo lemos o livro de Atos, onde ele é retratado como penetrando as nuvens
e se ausentando da vista dos discípulos, então nós só temos a explicação do para onde ele foi quando nós entramos nas epístolas. E essa é uma epístola particular nesse sentido, já que ela vai dizer 4 vezes que o Senhor Jesus é o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, e não apenas isso, mas que está, essa é a posição, assentado à destra do trono da majestade nas alturas. E o que essa epístola faz é citar esse fato relacionado a 4 contextos diferentes. Então, com a ajuda do Senhor, peçamos ao Senhor que nessa manhã de celebração tão especial, nós possamos ver um quadro quádruplo. O Senhor assentado à destra do trono da majestade em 4 aspectos, ou fazendo 4 coisas, segundo essa epístola aos Hebreus. Mas ainda antes de lermos esses versículos, vamos fazer um pequeno comentário sobre os versos 10 a 12 que nós acabamos de ler nessa epístola, no capítulo 8. É uma ordem interessante, irmãos, maravilhosa e de tanto prazer e desfrute para nós. Porque é dito que esse sumo sacerdote que penetrou os céus, ele é ministro, veja, não perca esse detalhe do verso 2. Ele é ministro de um santuário que é descrito aqui como sendo um verdadeiro tabernáculo. E o autor de Hebreus usa essa expressão porque o tabernáculo terreno era extremamente conhecido deles. Esse tabernáculo terreno os acompanha desde Moisés. Aqui na época que o autor de Hebreus escreveu, esse tabernáculo já não era tabernáculo, já estava fixo, já era um templo. Então isso já estava na mente deles desde Moisés, eles sabiam tudo sobre esse tabernáculo e sobre esse templo, e sobre os ritos, e sobre as oferendas, e sobre tudo o que acontecia ali. Então agora o autor de Hebreus vai dizer, acabou. O essencial das coisas que nós temos dito é, nós possuímos. E que palavra é essa no primeiro versículo, irmão? Que palavra? Veja de novo. Nós possuímos. Não é preciosa? Ele é nosso. Ele não é o sumo sacerdote do mundo. O mundo não tem um sumo sacerdote. Lembra desse sumo sacerdote orando em João 17? Não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste do mundo, porque são teus. Possuímos nós um tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário. Então, um dos prejuízos que nós, como cristãos, temos tido é a interpretação de eternidade como aquilo que será além do tempo, enquanto, na verdade, a eternidade é aquilo que é independente de todo o tempo e que, por outro lado, permeia o tempo. O tempo é um lapso na eternidade, e a eternidade está acima e além do tempo, mas também a eternidade permeia o tempo. Então, quando é dito que o Senhor Jesus é ministro do santuário de um verdadeiro tabernáculo, é a isso que está se referindo. Que Deus constituiu para acima e além do tempo, e ao mesmo tempo essa realidade penetra o tempo, ele constituiu um tabernáculo eterno, um tabernáculo celestial, do qual nós fazemos parte por causa do nosso grande sumo sacerdote que penetrou os céus. E ele está em todo o tempo, já que isso não depende de tempo, porque é eterno. Ele está ministrando a este santuário. Vê essas duas palavras e aprecie-as juntas. O grande sumo sacerdote é um ministro. Que lindas palavras. O que significa ministro? Servo. O grande sumo sacerdote que penetrou os céus, ele é Senhor, está sentado à destra do trono da majestade, mas ele também é ministro. Ele é servo. Ele serve a um santuário. Que santuário? Um santuário que o Senhor erigiu e não o homem. Que santuário é esse? Quando ele foi erigido?
quando o grão de trigo caindo na terra morreu, e ao ressuscitar produziu muito fruto, muitos à sua semelhança. Então ele ministra a este santuário. Como grande Senhor assentado à destra de Deus, ele também é servo do santuário. Ele nos serve, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que Deus erigiu e não o homem. O que ele nos serve? Versos 8 a 10. Preciosos. Na verdade, em termos de experiência, nós deveríamos caminhar de trás para frente nesses versos, do 12 para o 10. Primeira coisa que esse grande sumo sacerdote nos serve, sendo ministro desse santuário no qual nós fomos incluídos. Ele nos serve purificação de pecados. Esse não é um serviço maravilhoso, irmãos? Nós vivíamos atormentados, nós não tínhamos paz. E esse sumo sacerdote nos serviu purificação de pecados. E nós fomos purificados. Então agora purificados, justificados, santificados, nós temos paz com Deus. Então esse é o primeiro serviço dele. Ele nos serve purificação de pecados. Louvado seja o Senhor. Nenhum de nós participará dessa mesa, ou não deveria, com nenhum tipo de peso no coração. Porque ele nos serviu purificação de pecados. Então esse é um dos motivos para nós adorarmos o Senhor. Nós estamos diante dele alvos como a neve. Essa é a sua promessa e essa é a nossa certeza, porque ele já derramou o seu precioso sangue diante de muitas testemunhas, e esse sangue já foi ratificado diante de Deus como sendo aceito. E a prova é que ele ressuscitou o Senhor Jesus. Então ele já nos serviu e nos serve em todo o tempo essa primeira bênção, purificação de pecados. De uma tal forma que até mesmo se nós, de alguma maneira, pecamos, nós temos Jesus Cristo o justo como a propiciação pelos nossos pecados. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não só é justo para perdoar, mas é fiel para perdoar. Significa que ele fez uma aliança, e baseado nessa aliança, ele não pode nos negar perdão. Ele não pode. Ele nem quer, mas nem que ele quisesse. Ele não pode. Porque ele firmou uma aliança onde ele decretou perdão de todos os nossos pecados. Então essa é a primeira bênção. A segunda bênção ainda é mais maravilhosa. É dito que além disso, então, ele enviando o seu Espírito, ele faria um trabalho em nós, de tal forma a tomar suas palavras e iria inscrevê-las no nosso coração. E iria mesmo imprimi-las em nossa mente. Então nós seríamos uma Bíblia viva, porque o Espírito Santo iria escrever sua palavra no nosso coração. Nós não precisaríamos andar com um livro de regra debaixo do braço, consultando o tempo todo. Mas o Senhor escreveria suas palavras em nosso coração. Ele imprimiria em nossa mente, de tal forma que nós poderíamos ser guiados pelo Espírito de Deus. E essa é uma ministração tremenda, profunda. E o nosso Senhor o faz, ou a faz, de modo fiel, porque ele é o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. E a terceira ministração, de acordo com esse versículo, também é maravilhosa. Purificando nossos pecados, imprimindo suas leis na nossa mente, inscrevendo nos nossos corações, ele nos garantiria a terceira. Qual é a terceira? Nós conheceríamos a Deus de forma espiritual. Nós não precisaríamos de professores do nosso lado dizendo Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é assim, Deus é isso. Graças ao Senhor, todos nós podemos e devemos nos ajudar mutuamente com relação a conhecer a Deus. Por isso nós falamos uns aos outros. Mas esse real e íntimo conhecimento de Deus não pode ser ministrado a nós uns pelos outros. Tem que ser uma ação de Deus mesmo. Tem que ser uma ação do Espírito de Deus. Tem que ser uma ministração do próprio sumo sacerdote. Do contrário, outros podem falar e nós não vamos adquirir conhecimento. Porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor. Ele nos garantiu.
Ou seja, esse sumo sacerdote também nos serviria com o conhecimento espiritual de Deus. Então nós estamos completos, temos tudo. Temos perdão de pecados, temos palavra impressa no nosso coração para sermos testemunhas vivas de quem o Senhor é, e temos conhecimento espiritual de Deus. Agora, as 4 passagens dessa epístola, onde o Senhor é mostrado assentado, vamos olhá-las bem rapidamente. Nossa finalidade é meditarmos e adorarmos o Senhor por isso, juntos, diante de sua bendita mesa. Capítulo 1, versículo 3, é o primeiro lugar nessa epístola onde nosso Senhor é mostrado assentado. E aqui a verdade é a seguinte, capítulo 1, verso 3. Ele, o Senhor Jesus, é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, do que Deus é, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, na primeira menção nessa epístola, onde nosso Senhor é mostrado assentado, nós estamos vendo 2 coisas em particular conectadas a ela. Uma vem antes da frase purificação de pecados e outra vem depois. Ou melhor, antes da frase assentado. Assentou-se à direita da majestade, final do verso 3. O que vem antes dessa frase nós já comentamos. Ele fez a purificação dos pecados. Então é dito que ele assentou-se à direita da majestade, final do verso 3. E no verso 4, que ele herda um nome mais excelente e superior aos anjos. Ele o herda. Então, em que aspecto nosso Senhor Jesus é mostrado assentado nesse primeiro contexto? Em 2. Ele é assentado como aquele que já completou a obra da purificação dos pecados, e ele está assentado de um modo, segundo aspecto aí, supremo. Ele herdou um nome que está acima de todo nome, um nome superior aos anjos. Interessante a palavra herdou, irmãos. Que lição para nós. O Senhor Jesus, como Filho eterno de Deus, ele é possuidor de toda a glória, e o próprio autor de Hebreus aqui no versículo 2 vai nos dizer que ele é o herdeiro de todas as coisas, porque ele é o Filho de Deus, o Filho eterno. Ele já é herdeiro, independente da obra da cruz. Mas quando nós lemos o versículo 4, nós vemos que ele se tornou herdeiro. Ele herdou um nome que está acima de todo nome. Em que sentido? No sentido de que agora, aquele Filho eterno, que antes só possuía divindade, mas não possuía humanidade, quando esse verbo se faz carne e entra na posse da natureza humana e vive como homem, e serve como homem, e é tentado como homem, e é provado como homem, e morre como homem, e ressuscita como homem, e recebe o selo então da aprovação de Deus, ele herda algo agora sendo não apenas Filho de Deus eterno, mas Deus homem. Então agora quem está sentado no trono da majestade nas alturas não é apenas o Filho de Deus, graças ao Senhor. Quem está sentado à destra do trono da majestade, que herdou um nome superior a tudo, é o Deus homem. Então o livro de Hebreus vai dizer assim: temos além do véu uma âncora segura e firme, que penetra além do véu, que é o nosso Senhor Jesus, o grande sumo sacerdote, que entrou por nós. Então nós temos a confiança de que essa posição que ele tem é a mesma posição para a qual ele está conduzindo todos os seus filhos. Então o capítulo 2 de Hebreus, verso 10 vai dizer: ele está conduzindo muitos filhos à glória. A posição que ele herdou como Deus homem. Então esse é o primeiro contexto. O segundo nós já acabamos de ler. Não precisamos então voltar nele. Capítulo 8. É a segunda vez, aí no versículo 1,
em que o Senhor Jesus é mostrado como aquele que está à destra do trono da majestade nos céus. Então aqui é o segundo lugar em Hebreus, onde o Senhor Jesus é mostrado entronizado. E observe que o contexto é diferente. Aqui ele está entronizado como, versículo 2, sendo servo do santuário. E então ministrando a este santuário as três coisas que nós já falamos. Ministrando purificação de pecados, ministrando a palavra escrita na mente e no coração e ministrando conhecimento espiritual de Deus. Esse é o segundo contexto. O terceiro contexto, no capítulo 10, vamos ler o verso 10, até o verso 12. Diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados. Sabe qual vontade? Na vontade desse homem que se apresentou diante de Deus, o Verbo encarnado, homem, dizendo assim: eis aqui estou eu. No rolo do livro, ou seja, todas as escrituras do Velho Testamento, está escrito a meu respeito: para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, nessa vontade é que temos sido santificados. Que versículo maravilhoso, né? É por causa do Senhor ter respondido à vontade de Deus plenamente, até o fim, é que nós fomos separados. Se ele não fosse obediente até o fim, nós não seríamos santificados, não seríamos separados. Nessa vontade, temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo. Tão claro, nós fomos santificados baseados na obediência de Cristo. Se Cristo não obedece até o fim, nenhum de nós seria separado. Santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, veja o contraste, tendo oferecido para sempre, no verso 11 diz, dia após dia, muitas vezes. Mas no verso 10, para sempre. Um único sacrifício pelos pecados, e aqui está a terceira menção nessa carta, veja, assentou-se à destra de Deus. Qual é o contexto aqui? Olha o verso 13. Nesse contexto, ele assenta aguardando que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Não é precioso, irmãos? No capítulo 1, ele está assentado como aquele que purificou pecados e aquele que herdou um nome supremo. No capítulo 8, ele está assentado como servo do santuário, ministro do santuário. No capítulo 10, ele está assentado aguardando que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, o que fatalmente ocorrerá. E o último contexto, para concluirmos, o capítulo 12, diz assim, verso 1: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Quarta e última vez, no livro de Hebreus, onde nosso Senhor Jesus é mostrado assentado, à destra do trono da majestade. E nesse contexto, o que ele está fazendo? Em primeiro lugar, ele se assenta nesse trono, segundo esse contexto, porque antes de o fazer,
ele contemplava uma alegria que lhe estava proposta. Creio que essa alegria tem 2 significados. O primeiro significado não é a igreja. O primeiro significado é o próprio Pai. A alegria que estava proposta para o Senhor Jesus é ver o seu Pai completamente satisfeito naquilo que eternamente ele desejou no seu coração. O que o Pai desejou eternamente no seu coração? Possuir muitos filhos, semelhantes àquele filho que ele pode olhar e dizer: este é o meu amado, e nele eu tenho todo o meu contentamento. Então esse era o desejo do coração do Pai. E em troca da alegria que estava proposta ao Senhor Jesus de cumprir, satisfazer esse desejo do Pai, ele suportou a cruz. Por que sabemos? Porque nas primeiras 3 horas da cruz, não houve nenhuma manifestação nem da criação e nem da natureza. Nosso Senhor estava numa relação única na cruz, ele e o seu Pai. Somente ele e o seu Pai. Ninguém penetrou naquela hora. Ninguém podia participar daquela hora. Ela era a hora em que ele estava se oferecendo como um holocausto ao Pai. Em princípio não era para a redenção da igreja. Em princípio era para a satisfação do desejo eterno do Pai. E então sim, ao meio-dia a situação mudou. Houve trevas sobre a face da terra. E ele clamou: ó meu Deus, por que me abandonaste? Então agora ele não é holocausto, agora ele é oferta pelo pecado, para que nós pudéssemos então ser redimidos e o Pai tivesse uma família de filhos. Mas nas 3 primeiras horas, essa transação é só entre o Filho e o Pai. O Filho está dizendo: Pai, aqui eu estou, para que teu coração seja satisfeito. Holocausto. Então, em primeiro lugar, a vontade do Pai, consequentemente, a redenção da igreja. Esta era a alegria que lhe estava proposta. Então ele suporta a cruz, não faz caso da vergonha, e o resultado? Está assentado à destra do trono de Deus. E aí, concluindo, dentro desse mesmo contexto, um encorajamento tremendo para nós. Diz assim: considere, palavra forte, lance na tua conta, acredite na tua conta, considere aquele que suportou uma tamanha oposição dos pecadores e não desmaie na sua própria alma. Por quê? Porque nós temos um pensamento positivo, que tudo vai dar certo, que uma hora vai mudar? Não. Podemos suportar, capítulo 12 vai continuar dizendo: na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. É o próximo versículo aí. O que isso significa? Se nós tivermos que suportar aflições até a morte, isso ainda é uma pequena coisa, porque nós temos um grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Então nós o consideramos como aquele que está sentado no trono, aquele que é autor de nossa fé, aquele que é consumador, o aperfeiçoador de nossa fé, e aquele que nos garante que nada poderá nos separar do seu amor estabelecido nele mesmo e nessa aliança firmada na cruz do Calvário. Então considerai. São 4 aspectos, irmãos, do nosso Senhor assentado, que o Espírito Santo, nessa manhã de adoração, diante da mesa do Senhor, encontre em nós caminho para rasgar o véu e nos revelar Jesus nesses 4 aspectos, assentado nesse trono. Aquele que nós adoramos é este aí, que está sentado à destra do trono da majestade. Esse que adoramos é o que purificou pecados. Esse que adoramos é o que herdou um nome acima de todo nome. Esse que adoramos é até mesmo, esse assombroso para nós, é o que nos serve ainda hoje. É ministro do seu santuário. Que maravilha, irmãos. Esse que nós adoramos é aquele que está assentado à destra do trono de Deus e que pede para nós: me considerem, considerem-me. E não se fatiguem desmaiando nas suas almas, porque nós pertencemos a Ele. Então, que o Senhor foque ou refoque os nossos olhos nessa manhã. Tire nossos olhos de nosso próprio ser e levante os nossos olhos para contemplar o Senhor da glória, entronizado à destra do trono da majestade.
Nossa adoração só será genuína se isso acontecer. Para podermos adorar em espírito e em verdade, isso tem que acontecer. Então nossa primeira oração tem que ser: rasga o véu do nosso entendimento, para que nós possamos ver as belezas do Senhor Jesus. Então adorá-lo em espírito e em realidade. Que o Senhor nos conceda uma manhã assim, aos seus pés. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Nós realmente nos consideramos tão privilegiados, tão benditos, Deus, porque nós podemos ver as tuas belezas. Obrigado porque nós somos participantes de ti. Obrigado porque nós não somos apenas assistentes, mas somos um contigo. O Senhor nos incluiu em tudo que tu és. Senhor, nessa manhã nós te rogamos, rasga o véu do nosso entendimento, para que possamos ver algo mais do Senhor entronizado. Faz-nos ver a glória do Senhor. Faz-nos ver seu anelo por sua noiva. Faz-nos ver as belezas do Senhor. Obrigado porque tu és o sumo sacerdote eterno e porque tu estás entronizado à destra do trono da majestade. Bendito é teu nome. Senhor, nos habilita pelo teu Espírito a realmente oferecermos a ti um serviço agradável nessa manhã, serviço de adoração. Nós te pedimos, queremos estar todos aos teus pés, vendo o Senhor com clareza, derramando nosso amor a ti. Ó Senhor, te pedimos, renova o nosso homem interior nessa manhã. Senhor, ministro do santuário, te pedimos que tu venhas e lave nossos pés nessa manhã de reunião. Retira de nós tudo aquilo que é uma barreira para que vejamos claramente o Senhor. Livra-nos de ansiedades, embaraços, preocupações, distrações. Lava nossos pés nessa manhã, Senhor, porque nós queremos ver a Jesus. Te pedimos, agradecidos, em teu nome. Amém, Senhor.